Colônia Divisor de Águas. Parte 2. Curiosidades. Contei o que já teria ganho o direito por meus trabalhos, de ir quando quisesse até a Terra, com ressalvas é claro, visitar meus entes queridos, mas, sobre o que acontecia com eles, não me preocupava muito, pois sabia que tudo estaria servindo para suas evoluções espirituais. Contudo, quando era permitido saber de algo errado que faziam, as providências que eu tomava eram emanar energias benéficas e induzi-los através de seus pensamentos a pegarem outras estradas, e orar ao Criador para que ele pudesse dar-lhes os melhores fins e fé para vencerem os obstáculos. Contudo, embora aquilo não deveria mais fazer parte de meus pensamentos, preocupava-me com alguns ocorridos que estariam se originando devido à atração de energias não benéficas aos recintos que alguns dos meus estariam atraindo, mas buscava forças na fé que tudo seriam para o melhor aprimoramento de todos. Estas energias facilmente poderiam serem afastadas com orações periódicas. Como consequências diretas, imediatamente retornaria a união de todos de meu antigo lar terreno, mas daqui fico enviando diariamente vibrações e as respostas já estão surgindo. Vejo, não muito longe, todos unidos em uma missão só, e cada vez um contando com o outro em seu dia a dia, ou seja, de aprender um com o outro o verdadeiro sentido da palavra amor. Também contei-lhe que estava em finalizações das preparações dos estudos para comunicar-me através de um médium terreno, onde objetivava passar-lhe ensinamentos sobre o que aprender ali em outras colônias que já visitara. Sorridente disse-lhe que, se aquele encontro já fora liberado, era porque meu pedido não estava longe de ser atendido, pois os primeiros ensinamentos diziam que quando o médium estivesse sendo também preparado e quase pronto para isso acontecer, eles o trariam ali para conhecermos-nos pessoalmente. Disse-lhe categoricamente que havia pedido aos superiores responsáveis pelas comunicações com o plano terreno, para que este médium fosse ele, pois já teriam o analisado e as aprovações já estavam quase todas liberadas, mas faltava ele mudar e aprender algumas coisinhas que estava sendo displicente. Contudo, não poderia dizer quais, porque nada poderia ser imposto e sim aceito, e somente talvez dependeria de alguns comportamentos seus mudarem, mas não era para se preocupar com aquilo naquele momento, pois todo o procedimento faria-se nos momentos corretos, tanto para ele como para mim. As lembranças nítidas que ficaram desta experiência foram, além destas conversas, outras foram necessárias ficarem meio que confusas, porque sua vinda até ali, na verdade não era somente o nosso reencontro. O objetivo principal ainda estava por chegar. Foi necessário fazê-lo lembrar apenas de fragmentos das situações. Após 2 dias daquele que de instante imaginou ser um simples sonho, e não uma comunicação minha sobre o que iria acontecer em sua existência em um breve futuro, lá estava ele novamente na mesma colônia espiritual Divisor de Águas. A comunicação desta vez não se faria através de minha pessoa, porém, minha participação faria-se necessária para ele atentar-se diretamente no ocorrido, para não duvidar sobre o que juntos deveríamos fazer. O jardim que se encontrava nesta segunda vez, sua aparência tal igual a que tinha em sua residência no plano que vivenciava, mais com proporções gigantescas. Juscelio, meio que pasmo, analisava-o em detalhes, e percebeu que os mesmos desenhos que foram feitos com cortes detalhados para ficar mais bonito o gramado, e para transformar aquele pedacinho de terra, como mesmo fantasiara, em seu pequeno paraíso para ele e minha irmã terrena. Ele, onde estava agora, percebera que os desenhos, inusitadamente lá existiam, até as árvores, as flores, o gramado, tudo propositadamente colocados nos mesmos lugares onde colocou os seus. Porém, como já falei, com proporções maiores, fora daquele jardim, um pouco longe daqueles desenhos de onde estava da primeira vez, a uns metros significativos, avistou uma corredeira de águas que terminavam em um precipício onde formava uma imensa cachoeira, com forças de águas incríveis. Olhou para o lado, estranhando estar no mesmo local em tão pouco tempo, pois reconhecera de imediato como aquela que eu teria o apresentado, como a colônia Divisor de Águas, e percebera que estava acompanhado por seu mentor espiritual, onde o conhecia como José Paz. José, como sempre, mostrava-se, envolvia-se em uma aura com luzes tranquilizadora de paz, pois harmonizava-se com as melhores energias, fazia-o não ter dúvida de quem estaria lhe acompanhando. Sereno, José mostrou-lhe como deveria
deveria agir a partir daquele momento. E até então, naquela segunda vez, eu era apenas uma espectadora daqueles seus novos aprendizados, e uma simples coadjuvante nas sequências dos ocorridos. Para afirmar-lhe ainda mais a certeza do que deveria tentar-se, uma pergunta feita por José fora inevitável. Presumi, amigo, após terminar os estudos da leitura que estás fazendo, qual o livro que pretendes ler? Estranhando aquela indagação, olhou José em dúvidas, pois sempre pensou que era somente ele que o induzia às leituras, mas, mesmo nas dúvidas, nada falou, somente o respondeu respeitando como espírito superior em aprendizado do que ele. Então respondeu: José, pretendo ler todas as obras do espírito André Luiz, que nosso irmão Francisco Cândido Xavier psicografou. Neste instante, dando-lhe a certeza que estava na mesma sintonia dele, e a mesma colônia, passei por eles cumprimentando-os, demonstrando-lhe novamente que estava por perto e super bem, porém sutilmente, embora estando novamente emocionada por ver alguém que está tão próximo daqueles que amo tanto ali, e de instante distanciada. Contudo, para alcançar meus objetivos mais rapidamente, tive que demonstrar àqueles que me orientavam firmeza e controle de minhas emoções, e para isto demonstrar, tive que fazê-lo perceber que estava acostumada com sua presença ali, a de José, transparecendo-lhe que eu era também uma grande auxiliar deste seu amigo que tinha como seu mentor. Chegando próximo, após beijar-lhe no rosto, cumprimentei-o tranquila, e lhe parecendo fria em minhas emoções, apertei a mão de José demonstrando respeito e o entreguei os documentos que anteriormente havíamos combinado que teria que ficar pronto para aquele dia, dizendo estas palavras: compromisso concluído, irmão José, aqui estão todos os detalhes que pediu sobre nossos trabalhos. Espero lá no setor da Zeli para fazer o combinado. Está bem, amigo, está bem, Remy. Meus parabéns. Você demonstrou que está quase pronta e preparada. Naquela colônia, eu era conhecida diferentemente do nome que eu tinha no plano terreno. Chamavam-me Remy. Meu cunhado olhava-no surpreso em me ver trabalhando para aquele que imaginava ser um espírito pouco alcançado por espíritos ainda em desenvolvimento moral. E ali, José mostrava-se tão igual e humilde como qualquer um dos trabalhadores daquela colônia, mas, mesmo surpreso e curioso com aquela conversa, e com a passagem minha por ali, discreto, nada perguntou. Sabia como José fazia-se austero quando queria ser. Enquanto observava-me discretamente afastando-me, percebeu quando passei por uma senhora que se aproximava e a beijei-lhe carinhosamente no rosto. Notou que conversamos algo, tudo elaborado propositadamente para chamar-lhe a atenção para aqueles fins. Joana, a princípio, nada falou, ficou ao longe somente observando. José continuou a conversa. Pois bem, meu amigo, como estávamos falando, você disse que pretende estudar as obras de André Luiz, não é? Juscelio, não percebendo o que a ocasião queria lhe mostrar, respondeu deste jeito: sim, José, estou terminando as leituras que comecei há quase um ano, e agora estava pensando nisto. Ali existem muitos ensinamentos que sei que eu ainda preciso tê-los. José parou um pouco, e demonstrou que parecia-lhe escutar algo. Virou-se na direção daquela senhora, e demonstrando que escutara seus pensamentos, a respondeu em voz para ele ouvir: tudo bem, Joana, passarei o recado. Olhou, colocou sua mão em seus ombros, e o disse apontando o departamento dos escritores que ficava logo em frente: amigo, está vendo aquela sala com aqueles livros ali? Ele olhou na direção que José apontava, continuando caminhando naquela direção. Chegando mais próximo, avistou naquilo que usávamos como estantes, repleta de prateleiras com os mais diversos livros, separado daquele ambiente que estavam apenas por uma porta grande que parecia de vidro a seus olhos. E ali era o local onde eu mais gostava de trabalhar e estudar. Gostava disto fazer, na expectativa de me adiantar nos estudos, já que em minha última encarnação, por displicência, fiquei estacionada em aprendizados intelectuais. Assim, querendo ser exemplo àqueles que deixei no plano terreno, principalmente a minhas 3 filhas que amo tanto e sempre amarei, determinei-me um objetivo a ser alcançado, pois soube que os espíritos que ditavam as obras mediúnicas aos encarnados, se assim desejassem, poderiam usar seus nomes terrenos, repassando os ensinamentos que obtiveram após as metas serem conquistadas, e assim determinada me propus a, o quanto antes, me adiantar para que, em minha próxima missão, meus objetivos fossem concluídos, e apoiado por meus superiores ali, ir com uma bagagem de aprendizados na área das teorias dos estudos espíritas, para
que, quando me parasse experiente, fosse exemplo para outros conhecidos em meus meios terrenos. E para minha surpresa, por perceberem minha determinação e o meu adiantamento naquelas matérias, pois todos os dias após as tarefas cumpridas deslocava-me para ali. Fui convidada para organizar e separar os ensinamentos que deveriam ser passados a alguns médiuns do plano terreno. Abracei aquela oportunidade com unhas e dentes, percebendo que aquela chance seria o meio mais fácil de alcançar meus objetivos. E assim, depois de meses contados do tempo terreno, fazendo estas mesmas coisas, trabalhando e estudando e trabalhando, fui convidada para ser uma das muitas outras informantes das histórias que irmãos dali queriam contar para alguém da Terra. Então fui designada a elaborar as histórias para José Paz. Até aí nem imaginava que era ele que era o mentor espiritual daquele que fora meu cunhado no plano terreno. Quando soube, silenciosamente com meus pensamentos e oração objetivava um dia, eu mesma fazer estes contatos. E graças ao bom Deus, hoje estou aqui relatando este pequeno começo de muitos outros que virão, se assim meus superiores permitirem, e eu me fazer merecedora desta graça. Porém, como o nosso Criador é sábio, generoso e benevolente, enviou até a minha pessoa esta maravilhosa companheira, que a conheço como Joana, e ela, desde então é a minha orientadora de como devo fazer e agir diante destes que me procuram naquele departamento todos os dias, e tem as esperanças renovadas em minha pessoa por acharem que eu estou mais apta a os ajudar. Os superiores, percebendo toda aquela movimentação ao meu arredor, designaram ela para melhor me instruir, por ser uma especialista nas áreas da psicologia comportamental e emocional. Meu cunhado, chamarei-o aqui pelo nome que é conhecido neste plano, Juscelio. Ele e José chegaram próximo da porta, e sem tocá-la ela abriu. José continua, e-mail para contato@autoreselivros.com.br, site www.autoreselivros.com.br, fone 048 84 81 85 57.